Vamos entrando. Oi, 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 boa noite. Fala, marido, fala, marida. Sejam muito bem-vindos ao nosso cafezinho com casal, né? Hoje estamos com aniversariante. Olha só, gente. Mas depois vamos falar desse aniversariante, não é não? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Vasconcelos. Eu sou psicoterapeuta de casal, psicóloga clínica, a marida. Eu sou Marcelo Marido. E é sempre, você que não sabe o que está acontecendo aí, sempre às quintas-feiras a gente entra. Olha, Brunão, beijo! Olha, Brunão. Brunão, valeu, meu velho. Vocês quase me mataram do coração hoje. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, gente, hoje é aniversário do maridão. E aí, graças a Deus, fizemos uma homenagem, né, com vários amigos de São Paulo, Belém. A Rebeca. Beijo, meu amor. Vocês querem me infartar mesmo, né? Amo você também, viu, Brunão? Conta com a gente adora você, um cara super do bem. E aí fizemos essa homenagem, então tô editando o vídeo ainda, porque o homem se emocionou tanto, gente, tanto, né, que aí eu tô cortando os blocos, né, maridão? Eu sou chorão, eu choro até em comercial de margarina. Então, quando aparece a família, correndo com o cachorro, o labrador pelo gramado, a poucosidade, eu tô falando, você me dá o celular. O pessoal vai desbloquear, amor. Pronto, agora Desbloqueei. pronto, desbloqueou. Vai falando que depois a gente entra no tema. E aí a Silvia fez um vídeo, contando quase toda a minha história de vida com meus amigos, meus familiares, enfim, todas as pessoas que fazem parte da minha vida, desde a época de adolescente, de criança, de São Paulo, da praia, e aí foi realmente... A Rebeca tá mandando um beijo, lindos. Os meus pacientes, os meus amigos... Bruno, não foi fácil não, velho. Uma hora, cara. Você imagina, você vai no cinema assistir Marley e eu, ficar chorando uma hora? Fiquei uma hora chorando, entendeu? E cada pessoa que falava se lembrava do que, tudo é um filme, né? Passa um filme, realmente foi o melhor presente que eu recebi até hoje. Aí não teve melhor presente. Ele tá rindo ainda de você. E é interessante, né? São esses momentos na vida que fazem a gente ver realmente a jornada, a estrada, né? Ressignificar. Eu acho que aniversário é isso, né? Renovação, né? É você começar um novo ciclo, né? Enfim, cada um acredita num tipo de ciclo, né? O que você acredita? Legal que você puxou isso aí. Um ciclo? O que você acredita do aniversário, né? O que você acredita que significa isso pra cada um? O aniversário, pra você, na verdade. O aniversário pra mim não é uma data importante, né? Muitas pessoas acham o aniversário feriado, né? Não trabalha, começa a fazer festa. Você já começou de feriado hoje, já começou acordando tarde, né? Mas foi por uma condição da humanidade. Depois de 46 anos, a humanidade me deu essa condição obrigatória, né? Foi? Mas todos... Vai começar Roberto, por quê? Não, é porque todos os meus aniversários, exagero todos, mas a grande maioria dos meus aniversários, desde a época da faculdade, eu estava na faculdade e ia pra aula, então não tinha data, feriado pro meu aniversário, entendeu? Que tinha uma pingaiada depois do final. Mas depois, trabalhando também, sempre, né? Depois dando curso também, viajando também. Então sempre os meus aniversários eu sempre estive trabalhando. Então, e com, puta alegria. Então não tinha... E eu não... As pessoas dizem assim, você é rabugento, não pode te dar parabéns, não sei o quê. Eu tenho essa lenda, né, esse mito na minha vida aí. Não é que não pode me dar parabéns, não é que eu não gosto de fazer aniversário. Eu não gosto de dar festa. É diferente. Porque eu acho besteira, eu acho que é aniversariante, é você mesmo aniversariante. Então, o dinheiro que você vai gastar dando uma festa, a não ser que você ache que o presente para você seja a festa, mas eu não acho isso, eu pego o dinheiro que eu gastaria numa festa e eu compro um presente para mim mesmo. Legal. Entendeu? Então você se celebra, eu vou dizer assim. Seria isso. Então, eu costumo, se for um final de semana, ou um feriado, ou alguma coisa, se fosse o caso, a gente sairia para jantar, entendeu? Eu e minha família, sei lá, sairia com meus filhos, enfim, eu me celebro. Na verdade, eu não sou de dar churrasco, festa, eu não sou, meu aniversário, vou fazer um churrasco, não acontece. Então isso daí ficou meio antipatizado aí pelo pessoal, e não, você tem... E eu também, como eu não dou parabéns para ninguém em rede social, porque eu sempre esquecia agora de alguém. Você tá obrigado agora. Não estou obrigado a nada.
eu sempre esquecia de alguém, eu não tinha tempo para ficar em rede social aí sempre, às vezes, alguma pessoa podia ficar chateada comigo. Então eu não dou parabéns para ninguém nas redes sociais, né? Se a pessoa se sentir ofendida também não dá parabéns para mim, vida que segue. Mas eu não dou, não porque eu não gosto das pessoas, eu não dou porque eu tenho medo de errar, esquecer de alguém. Enfim, já esqueci o aniversário da minha mãe, poxa. Né? Não foi foram algumas vezes. Eu só não entra aí te dando butinado. Eu só não esqueço da Silva porque eu tenho o dente ainda na boca, queria manter eles na boca. Se esquecer. Então tá marcado, tá no alarme do celular, tá na minha agenda do consultório, minha secretária sabe, minha mãe sabe, todo mundo sabe, já sabe que eu sei esconder um corpo já. Aí agora tem a minha filha aqui em casa, que ela sempre, não sabe minha mãe, o que eu vou fazer? Então sempre tem um alerta, coisa e tal. Mas eu, pra não esquecer, eu acabo não dando parabéns pra ninguém. E lógico, não dão parabéns pra mim, que hoje foi o caso nas redes sociais. Eu agradeço a todo mundo, enfim, eu acho bacana quem tem essa predisposição a ter esse tempo para lembrar das pessoas. Por esse motivo aí. Então, hoje está sendo, né, um dia muito especial para mim, embora, né, a gente não possa encontrar as pessoas, embora a gente não possa sair para comemorar, mas foi muito, muito legal, muito bacana mesmo. A Silvia teve uma ideia realmente que me surpreendeu, fiquei até com medo, assim, porque ela fez... Eu já te falei, que eu falei no vídeo lá. Porque ela fez tudo e eu não soube de nada. E eu tô aqui no centro da casa. Eu sei quem entra, quem sai, quem faz, o que acontece, eu sou atento às coisas. E essa daí passou totalmente... Você escondeu um corpo. Sabe esconder um corpo. Entendeu? Mas foi muito, muito, muito legal, foi um presente muito bacana. Eu tô até que inchado ainda de me emocionar, porque realmente as pessoas realmente são muito carinhosas comigo. Tenho esse privilégio, essa sorte. Graças a Deus, todos os vivos para você, que Deus te ilumine. Obrigado. Né? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Em todo o seu caminhar. Mas vamos, que tirando interessa. as festas, né? Vamos falar de problema de casal, de conflito, né, maridão? Vamos falar, e hoje a temática, eu tava até conversando com o maridão, eu disse assim, maridão, o que você acha bacana da gente conversar hoje na live, né? E esse puxou um tema bem legal, né? Sobra pra em cima da hora. 13 perguntas para fazer. Não, né? hoje não tem 13 perguntas. Não, é que ela falou assim, você tem algum tema que você queria falar? Eu falei, não. Aí ela ficou o dia inteiro. Você tem algum tema mais? Podia não ter. Não tenho, pô, não tenho, porque porque, gente, eu fiquei, pense assim, você imagina gerenciar, vou colocar 40 pessoas te mandando vídeo desde sábado, né, até terça, que aí eu comecei a edição dos vídeos para não esquecer ninguém, vai não ter problema. Então acaba que aí isso passou de um jeito aonde eu pude ser agora, né? Agora que eu tava com a minha família no aniversário virtual, que todo mundo faz hoje em dia, né? Eles lá e a gente aqui. E aí eu pensei, falei, pô, podia falar sobre... minha irmã, ela mora num pequeno hospício chamado Casa dela. E aí os filhos, pra ela reunir os filhos assim, são crianças, né? Pra cantar parabéns, por exemplo, ela tem que pedir uma, sei lá, tem que pedir tem que pedir uma benção, né, na igreja, pra algum santo, né? Vou colocar aqui, fixar aqui pra gente, vai lá, vai falando aí. O que você vai fazer? Eu vou fixar a nossa conversa. O que é isso? Sim, é fixar. Filhos. E aí ela me perguntou, você já sabe, dá um tema. Aí eu falei assim, a gente podia falar de divergências de criação de filho, né? Perfeito. Que é um conflito que eu tinha na minha casa, muito, né? Tinha muito conflito na minha casa, meu pai pensava de uma maneira, minha mãe de outra, e vivi isso daí. E não faço isso com meus filhos, né? Não faço isso. Então quem manda lá, quem resolve tudo, e eu falo amém mesmo, não concordando hoje, mas vou na mesma diretriz que a minha ex-mulher, né? Para não causar esse conflito aí na cabeça aí das crianças e dos adolescentes, né? É o que a gente tenta fazer aqui com a Labelle, a gente estabeleceu alguns limites, algumas coisas, algumas divisões de tarefa, enfim, alguma coisa, e a gente tenta levar também aqui com a Labelle, a gente tenta levar dessa maneira para não destoar. Então, mesmo a Silvia estando errado, eu apoio ela e depois converso com ela e falo assim, você podia, né, agora... O que você acha hoje, puxando essa temática aí, que é mais conflitante na divergência hoje dessas criações, eu vou dizer, da atualidade? Eu acho que existe muita liberdade. Olha, eu sou uma pessoa totalmente liberal, eu sou uma pessoa muito aberta, a Silvia sabe, mas eu acho que existe uma liberdade muito grande de criação. A gente estava até comentando com ela que o bacana do vídeo, que todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida,
Olha que tem muita gente mesmo que foram amigos de várias fases da minha vida. E inclusive professores meus de graduação que fizeram parte da minha vida. E desde sempre eu não estou lembrado dessas pessoas, desses meus amigos, da minha família, de não conviver com a família deles. Eu lembro a mãe, o pai, o nome da mãe, o nome do pai, dos irmãos. E parece que hoje... Nas famílias, elas conviviam mais, assim, né? Tinha essas relações. Você convivia mais na casa das pessoas, as pessoas conviviam mais na sua casa, e mesmo os pais não se conhecendo, ou se conhecendo muito vagamente, poxa, amigos meus que eu nem sabia que era o pai nem a mãe, almoçavam em casa toda hora, jantavam em casa, dormiam em casa, sei lá, né? Sempre teve esse convívio familiar, e eu lembro o carinho das mães, dos pais com a gente. Eu moro fora de casa desde os meus 17 anos, 18 anos. Então eu sempre fui agregado de alguém, né? Então sempre todas as famílias, e parece que isso daí se perdeu um pouco hoje, porque as estruturas familiares criadas hoje, elas já são meia separatistas, né? A mãe e o pai, parece que eles têm vidas separadas, eles não se encaixam assim. É porque eu acho que tem uma série de coisas aí, entende, que contribui para isso, né? Aí eu tô falando de abuso, né? Olha, o Jader tá mandando parabéns pra você. Pô, Jader, meu irmão, beijo, velho. E aí eu tô falando tipo de abuso, de violência. Isso não quer dizer que não existia antigamente, né? Eu acho que existia, mas não havia a divulgação da situação. Então era muito camuflado. Então eu acho que quando começou a se levantar esses questionamentos de violência, de trauma, de abuso, eu acho que os pais tiveram um excesso de proteção nos filhos que acaba desprotegendo eles. Essa é a minha visão. Porque assim, eu sofri bullying, né, pequena. Eu acho que você sofreu também. Não. Só que acaba... Você não sofreu? Eu sofri. Só que aí acaba que de um dado momento você colocava isso aqui em aspas como natural, né? Era da fase, a criança era assim mesmo. Então hoje com a divulgação, hoje com as informações, eu acho que faz com que os pais se tornem muito medrosos com isso. E medrosos já acaba de um jeito de tentar proteger muito os filhos. E aí deixa de que o filho tenha essa casca, eu vou dizer nesse sentido. Né? E eu acho que é importante o filho ele ter essa casca. Quando eu falo essa casca, eu estou dizendo de vida, de maturidade, de experiência. E talvez também, do que você está colocando, as crianças não estavam tão adultas. Não, eu entendo o que você falou, compreendo, até concordo, mas eu estou falando que hoje as famílias elas são muito separadas. Elas têm as vidas muito independentes, né? Então, por exemplo, eu lembro que a estrutura familiar da minha época era assim, no geral, né? Os pais no final de semana sempre em casa, sempre eles estavam em casa, né? Então a mãe estava em casa, o pai estava em casa. Então eu lembro dos pais dos meus amigos sempre estarem em casa, não importa se estava dormindo, se estava na piscina, se estava, sei lá, cortando alguma coisa, estava limpando alguma coisa, lavando. Eu lembro assim que era um costume muito comum o pai lavar o carro no domingo. Ou seja, os pais estavam em casa, né? E os filhos brincando na rua. Eu tive essa infância, né? Então, mas os pais sempre em casa. Hoje parece que não. Hoje sempre as pessoas, por conta desse excesso de compromissos, né? Sempre o sábado o pai desaparece de manhã. Vai para a barbearia, vai para o futebol, vai não sei o que, fica o dia inteiro fora de casa. A mãe vai para outro lado. Vai para, sei lá, cabeleireiro, vai para, sei lá, tem seus compromissos pessoais, algumas vezes profissionais, mas é mais pessoal, e acaba deixando a casa meia fora desse contexto, você entendeu? E aí acontecem as divergências, né? Então esse excesso de liberdade que eu vejo, né, o pai ou a mãe, né, de dar um excesso de liberdade por uma facilidade hoje que nós tínhamos, né, até 6 meses atrás. Então hoje um filho tem um cartão de crédito, tem um celular, né, ele pega o Uber sozinho. A Michelle colocou assim, você tá falando aí. Meu pavor quando eu separei era se o meu namorado trataria bem o meu filho. Aí hoje vai ser assim. Lives e atendendo bem da live, não tem problema.
Então, é interessante. Não, meu amor, eu tô no meio da live com a Silvia aqui, do Cafezinho Quem sabe Casal. faz ao vivo. Entra aqui no Instagram, Dan. Beijo, te ligo. Beijo. Quem sabe faz ao vivo. Então, é interessante observar como a Michelle colocou aí, né? Então, hoje, até os relacionamentos já são relacionamentos com pais no segundo casamento, no terceiro casamento, sim. O que traz uma grande diferença dos nossos pais, eu vou dizer, nesse sentido, né? Então, era até o que a sua mãe colocou, a geração de vocês fez errado, e não sei o quê. A minha mãe não conta. Minha mãe... Mas de um jeito ou de outro, o que ela estava querendo, ela estava expressando da forma dela, é que essa liberdade, né, talvez possa ter sido não funcional. Esse excesso de liberdade. Porque sim, foi. É interessante, a criança ela precisa de regra. Precisa ter aquele papel onde vai respeitar o pai, onde vai respeitar a mãe. É importante quem tem um relacionamento, no segundo relacionamento, você também tomar cuidado com quem você vai apresentar o seu filho. Então a pessoa que tá vindo, né, de segundo relacionamento, troca de namorado como troca de roupa, né, e coloca o filho vulnerável mediante uma situação como essa, é difícil para uma criança. Você expõe o seu filho. Então isso vai influenciar também porque na criação, ele não fica com uma referência, né? Justo. Então você imagina um menino, né? Ele tem como mãe uma pessoa, um ídolo ali, né? Uma figura importante. E essa mãe tem vários relacionamentos muito rápidos. Não é o problema ela ter relacionamento rápido, mas o problema é ela ter um relacionamento rápido com o filho envolvido, exposto, né? Então se ela tiver vários relacionamentos porque ela quer, ou porque é um padrão que ela estabeleceu, ou porque é legal, ou porque também não deu certo e ela está tentando... E a gente pode trazer nossa história, né? Pra gente ser apresentado, tanto o Marcelo pra minha filha, quanto eu pros meninos, a gente tava namorando 1 ano. Então a gente não fez essa exposição com as crianças. Não. De forma nenhuma. Porque temos o cuidado com as crianças. Então precisa-se realmente ter esse cuidado. Porque isso demonstra realmente um cuidado com o seu filho. Né? Esse é um ponto importante, porque... No nosso caso, a gente estabeleceu isso, né? Foi. Então a gente conversou, falou assim, pô, como é que a gente vai ser? Porque a gente se vê durante a semana, a gente se via na época durante a semana, não era muito, né? Durante a semana, porque ela tinha os compromissos dela, eu tinha os meus compromissos, então a gente se via 2, 3 vezes por semana. E cada 15 dias eu ficava com meus filhos, eu não via ela porque eu estava com meus filhos, a gente não ficava junto, e ela ficava com a filha dela. Então, cada 15 dias a gente passava o final de semana junto. E a gente falou assim, pô, qual que vai ser o momento da gente juntar isso daí pra ficar no final de semana junto, né? E aí a gente foi discutindo qual que seria a melhor maneira, mas a gente estabeleceu que realmente a gente só iria apresentar os nossos filhos pra nós, né? Depois que a gente realmente tivesse uma seriedade, uma certeza que o nosso relacionamento tinha, vingado, né? Tinha dado certo. Se ia dar certo pra sempre, né? Não, né? Mas que tava legal, tivemos esse cuidado, acho bacana. Lorena, né? Obrigada, Lorena. Respondendo a pergunta. A Lorena Cataloca. Lorena, obrigado. Pô, olha, manda um beijão pro Caracas aí. A Carla colocou, o casal tá combinandinho, tá fofo, bem tchutchuquinho. Olha, não foi marcado. Peguei a primeira ali, ó. A primeira que eu peguei. Além dessa experiência que eu tive com a Silvia, né? A gente teve outras, eu particularmente outra experiência, que foi também que eu nunca tinha me relacionado com uma mulher que tivesse filho. Isso daí era um bloqueio pra mim, desde o passado. Eu sempre namorava meninas que não tivessem filhos. Não sei se na vida passada teve alguma trauma, alguma coisa, mas eu sempre estabeleci, enfim, essa regra pra mim. Então, a menina tinha filho, como eu já falei, putz, tem tanta mulher no mundo, eu não vou pegar isso daí. Gente, ele tentou, viu? Ele tentou escapulir, viu? E aí eu sempre tinha, mas como eu era solteiro, vivia numa outra fase da minha vida e tinha, enfim, acesso a pessoas da minha idade que a maioria não tinham filhos, então era mais fácil manter essa regra, né?
Mas depois enfim, que eu me separei, fiquei mais velho, me separei. Não tem opção. Não, opção tinha, mas a opção que eu queria sempre vinha com kit. A mulherada tá rindo de ti. Sempre tinha um kit, entendeu? Eu falei assim, bom, e é kit pesado, entendeu? Conheci mulheres com 3 filhos, pô, o negócio é de comprar uma van, né? Então, aí eu comecei a mudar um pouquinho a minha percepção, mas eu sempre fui resistente, a Silvia sabe, que o contato que eu tive com a minha enteada, desde o começo, sempre foi meio... Eu meio frio em relação à criança, eu meio distante, eu não permitia que ela se aproximava de mim, então eu tive muita resistência, mas pro lado bom, assim, no sentido assim, eu nunca faria mal para uma criança, mas acho que as pessoas que se relacionam com um segundo parceiro tem que tomar esse cuidado e eu acho válido ter esse período para você conhecer a pessoa, né? Não já indo viajar com seu filho, já com o cara, ou o cara pega a filha, ou o filho já vai viajar com a moça, ou sei lá, num relacionamento. Gente, e outra que eu vou colocar aqui para você, se eu puder dar uma orientação, não coloque o filho no meio de um casal. Você acabou de estar conhecendo o cara e aí você vai passar o final de semana em Salinas, você leva seu filho e você coloca a criança, ou sei lá, seu filho, você força a barra. Isso é uma violência que você está fazendo com a criança, porque na cabeça da criança tá o quê? O meu pai. Minha mãe é mãe. Então, assim, claro, aí trazendo um pouco, a Lorena, olha, colocou, tão carinhoso ver vocês deixando ela na escola. E a gente tem essa referência de deixar ela lá mesmo na escola. Então, tem coisas que a gente preza, né? Os dois de fazer e tal. Mas para chegar nesse nível, a gente não foi na velocidade. Não foi. A gente foi cadenciando, né? E tem pessoas Vou sair para pegar minha água. Com uma merda esse escritório aqui, vou falar a verdade para você. Mas enfim. Foi ótimo. E aí... é interessante que a gente precisa respeitar o tempo das crianças, né? E é saúde emocional, gente, né? Então, se você tá no segundo relacionamento, procure conhecer a pessoa, dá um tempo, dá um prazo aí de um probatório de 1 ano, né, Maria? Não, dá um prazo, você que vai estabelecer o prazo. E aí você vê mesmo pra não expor emocionalmente, né, a criança. Não, é que tem gente que é muito acelerada, né? Então... sei lá, começa a namorar, nada contra, não, acho que cada um tem seu time, né, mas a pessoa conhece a pessoa, depois de 3 meses tá morando junto já tá, entendeu, já tá, sei lá, cara, 3 meses, velho. Então, é muito acelerado, e você introduzir uma criança nessa correria, e a criança começa a perder a referência, às vezes o pai não tá próximo, a mãe não tá próxima, né, e aí ele começa a perder um pouquinho essa referência aí de um norte, né, na vida dele, né, na educação dele. E ele começa a ficar muito confuso, porque de repente ele tem até uma carência, né? Sim. Do pai ou da mãe, né, naquele momento. Quando ele tá se apegando à pessoa, a pessoa até vai dizer bacana pra caramba, né? Aí de repente é rompido isso daí, porque os adultos rompem, né? Os adultos são assim, a gente sofre com rompimento, você imagina. Aí a criança, puta, cadê o fulano, cadê a ciclana? E acaba sofrendo com esses rompimentos aí, né? E você precisa, assim, nós estamos falando em situações de criação de filhos de um segundo relacionamento que é uma característica agora, né? Não, dos pais. Hoje é comum, Não era uma característica dos nossos pais, eu digo, era mais raro, né? Era mais raro. Então talvez isso também tenha influenciado nesse comportamento, né? Desse pai estar lavando o carro em casa, dele jogar de repente a bola com o filho, dele ir pra praia, de fazer sei lá, o churrasco, né, com a família, de estar mais próximo. E hoje, com essa velocidade, como diz o Bauman, né, as relações são voláteis, muito rápido, né, e se perde com uma velocidade, faz com que essa criação também seja de uma maneira disfuncional. E quando eu falo disfuncional é que você não tem regra, parâmetro, limite. A gente tem não é uma brincadeira, né? Isso daí eu trouxe da minha casa, isso. Eu nem sei se a Silvia tem isso na casa dela, nunca perguntei, assim. Eu tenho boas lembranças da minha família, que a gente sempre fez as refeições juntas, né? Embora meu pai viajasse muito, mas sempre quem ficava, minha irmã e minha mãe, sempre as refeições juntas.
Café, almoço, jantar, e com meu pai também, café, almoço, jantar. Né? Se perdia um pouquinho daí nas férias, quando a gente ia pra praia, porque a gente gostava de ficar na praia, coisa e tal, mas sempre o jantar, por exemplo, era sagrado. Né? E eu lembro na minha época de faculdade, que eu estudava na casa de uma amiga minha, que a família do lado da casa era uma família de advogados, juízes, enfim, pessoal do direito. E aí a gente ia estudar, era tipo meia-noite, assim, a gente começava a ouvir um barulho de prato, de um monte de coisa na varanda deles lá, coisa e tal, que era uma casa uma lado da outra. A gente ia lá no segundo andar, olhava lá, eles todos numa mesa, numa edícula, assim, numa parte de fundo da casa, conversando alto, falando, eles tudo meio de gravata, ainda de terno, não sei o que, coisa e tal. E uma vez eu, curioso, eu perguntei, falei, pô, Cacau, por que o pessoal come meia-noite aqui, né, velho? Falei assim, não, é porque o doutor fulano é juiz, o filho é advogado, e aí eles têm uma vida muito atribulada, eles ficam o dia inteiro fora de casa. O único momento que eles têm para fazer a refeição junto é quando todos chegam, inclusive o Carlinhos, lá, sei lá, o fulaninho, chega da faculdade, e aí eles vão fazer tipo uma ceia para conversar, não sei o que. Eu achei aquilo fantástico, ficou marcado na minha vida, que eles deram um jeito de arranjar um horário diário para ficar com a família, mesmo cada um tendo os seus horários. E isso daí forja o nosso caráter e dos nossos filhos. Né? Então, por exemplo, aqui ninguém come em pé, ninguém come deitado assim em televisão, ninguém come no quarto. Que são coisas que a minha mãe tirava, por exemplo, um dente meu, se eu fizesse isso. Entendeu? Arrancava a minha cabeça. O meu pai também sempre foi rígido em relação a isso. Daí a gente mantém esse hábito aí, sem celular na mesa. Que mais? Coisas assim que a gente começou a estabelecer e desde então se tornou uma rotina. É porque eu acho que assim, é legal que você está colocando com relação ao eletrônico, né? Você precisa estabelecer um limite para esse eletrônico. Porque senão, essa criança ela vai estar só nesse eletrônico, sim. E ela não vai interagir. Por mais que seja aquele adolescente, que a gente sabe que o adolescente ele é aborrecente, todos nós passamos, né? Pela fase da adolescência, que é o momento, tá, beleza, falou. Então, o adolescente não interage, não fala. É conversa de maconheiro isso daí. Mas o adolescente é assim. Conversa de maconheiro, o cara lá deu aquela batida assim, você chega e fala, e aí? Legal. Mas o adolescente, ele é assim. Então precisa se estabelecer também a hora da refeição. Mesmo que seja o olá, tudo bem, valeu, tchau, não sei o quê. Não, mas desenvolve. Né? Então você precisa estabelecer, não largue mão, assim, quando eu digo mão, do seu filho. E já desisti, vive no videogame. Não quer saber, então tem a hora do videogame, vai ter a hora da refeição, precisa se estabelecer isso. Mas aí tem aí entra no tema principal do que a gente estava falando, da divergência. Sim. Não adianta o seu marido ou a sua marida chegar e falar assim, vamos estabelecer tais regras aqui, coisa e tal, não sei o quê, e aí o outro não cumpre a regra. O marido ou a marida, aí você começa a ser dividido, aí o cara olha e fala assim, porra, meu pai quer que todo mundo reze o Pai Nosso e dá a mão na mesa antes de comer. A minha mãe não dá a mão na mesa, quer pegar o celular, fica no celular, ninguém conversa. A gente vê isso muito em restaurante, né? Os três, eu não sei porque ele vai almoçar fora, pede no iFood, não precisa nem, né? Hoje não pode mais, mas enfim, quando a gente puder voltar, cada um tá com o seu celular na mesa, eu não sei nem por que vai almoçar fora, cara. As pessoas parecem que estão desconectadas, né? Almoçar fora, pra mim, a gente já chega no restaurante lotado. Adoro restaurante lotado. Por quê? Porque eu vou esperar no bar. Aí chega lá no bar, já pede uma pinga. Aí já fica trocando uma ideia já ali na pinga, entendeu? Esperando uma mesa ficar pronta. Aí já. Então, você vai fazer um aperitivo, entendeu? Antes de comer, já chega já tropeçando na mesa, já tomou 3 caipirinhas, chega na mesa. Então, pra mim, almoçar fora no domingo. Legal, é isso, você cara. acabou de dizer, né? Você chega. Você conversa, você toma uma pinga, você aproveita a companhia do outro. Não é pra chegar e comer que nem uma banada e vai embora. Né? Porque se você está saindo da sua casa pra comer que nem um louco e voltar pra sua casa e dormir, né? Ou fazer qualquer outra coisa, é melhor você nem sair. Não adianta você fazer o passeio, né? Logicamente você tem o criança. Renato tá confirmando. Tudo bem que você tem criança, né? Às vezes a criança está com fome. Aí você dá lá uma batata, enfia batata no garoto. Batata. Entendeu? Ele sossega o negócio, entendeu? Ele fica tranquilo. Entendeu? Agora, você tem que estabelecer essas coisas, né? E não pode ter essas divergências, né? E mesmo que eu estava falando, mesmo você não concordando, às vezes com o seu marido ou com a sua marida, né?
você tem que, na hora que seu filho fala, mas a minha mãe falou que eu não posso ir, eu queria que você falasse alguma coisa. Sua mãe falou que não pode ir mesmo. Dá uma de pau mandado mesmo, foda-se. Depois você vai conversar com a mulher lá, falar, velho, acho que você passou um pouquinho do limite, coisa e tal, né? Eu tenho uma regra, assim, também na minha cabeça, que eu sempre fui contra a violência. Não é que eu sou contra bater em criança. Bater em criança, eu acho que a criança tem que apanhar, entendeu? No sentido educativo, né? Espancamento, nada disso daí, né? Pra ela poder saber, ó, até aqui eu posso ir, até aqui eu posso fazer. Perfeito. Não é? Uma criança vai chegar pra mim, por exemplo, meu filho, no meio do shopping, pai, vai pra puta que pariu, entendeu? Não, por quê? Entendeu? Tomar um tapão na boca que toda vez que ele ouvir o palavrão, entendeu? Ele vai lembrar do tapa que ele tomou na boca dele. Não é que eu espanquei a criança, mas ele tem que... Falei, velho, o nome aqui... disso chama-se limite. A criança, ela precisa saber do limite. Já tem uma regra. E hoje eu vejo que os pais, parece que eles perderam essa questão do limite. Pede, né? Não resolve, não tô falando que a violência resolve. Mas então eu sou contra um pouquinho o castigo físico. E é uma divergência minha da Silvia. A Silvia já tem um viés mais agressivo, entendeu? Eu sou mais uma pessoa que eu fico chateado com esse tipo de situação, de atitude. Já tentei intervir algumas vezes. Mas então é uma divergência que a gente, por exemplo, se existe divergência entre o casal, elas têm que ser conversadas entre o casal para poder, né, resolver. Olha, se acontecer de você pegar um pacotinho de maconha na sacola do seu filho, o que você vai fazer? Alternativa A, pega um porrete e quebra as pernas dele. Alternativa B, queima o quarto. Alternativa C, não, tem que discutir que se acontecer alguma coisa nesse padrão, o que vai ser feito, né? Não, isso daí é fase, eu não vou fazer nada, deixa o garoto fumar um baseado, não sei o que, coisa e tal. Aí o outro pode ter uma opinião, né, diferente, né? Sim, claro. E aí você não pode ficar encobrindo, como se fosse um criminoso, o seu filho, olha, vai lá, não sei o que, ou dar um dinheiro pro seu filho, porque você quer ser um pai legalzão, e sua mãe estabeleceu que você não vai fazer tal coisa, e o pai vai lá e quebra todo um esquema, entendeu? Então por isso que quando e eu faço isso com meus filhos, eu nem sou mais casado com a mãe deles. Quando a mãe deles fala assim, o Rafael está de castigo, ele não pode jogar videogame porque ele não fez tarefa, enfim, alguma coisa aconteceu, ele não joga videogame, velho. Não é porque ele veio aqui pra casa que vai mudar alguma coisa, porque ele faz alguma merda lá na casa dele, ele vai pagar também aqui na outra casa. Então, ele sabe que se a mãe dele falar alguma coisa pra mim lá, e falar comigo, falar assim, olha, ele não vai poder, ele está doente, ele não pode ir na piscina, ele não vai na piscina, eu não sou pai legalzão, eu sou pai legalzão. Porque eu sou pai de final de semana. Mas se a mãe estabelecer que ele não pode ir na piscina, não pode tomar sol, não pode ficar no ar-condicionado, eu vou apoiar ela, embora muitas vezes eu não concorde com ela. É interessante estabelecer essa comunicação. Agora vamos fazer uma analogia aqui para casais que não têm esse tipo de comunicação, estão separados e têm um filho no meio dessa guerra. Como gerenciar essa criação? Porque assim, no meio de uma separação, né, a criança ela tá lá com aquela mochila nas costas. Final de semana tá na casa do pai e dia de semana vai pra casa da mãe. Então tá com aquela mochila nas costas. Como seria essa... Porque ela vai ser veículo que vai escutar nas duas famílias. Vai. Isso é inevitável isso. É uma divergência. Justamente. Uma divergência. E aí, como estabelecer esse gerenciamento, eu digo, da saúde emocional dessa criança? Eu acho que tem que estabelecer algumas situações para a criança entender que ela está vivendo em dois universos diferentes. Seja didático. Nesse universo aqui, minha casa, que é a casa deles, naquele período, existem algumas regras que vão ter que que são estabelecidas por mim e por você, que eles têm que respeitar também o companheiro ou a companheira, claro, né, do pai ou da mãe, né? E que ele tem que cumprir essas regras. Aí eu vou generalizar. Horários, que nesse negócio do alimento, enfim, várias regras. Ele sabe que quando ele estiver na casa do pai dele, ele vai ter partes boas e partes ruins. A parte boa enfim, a liberdade dele estar no final de semana comigo, ele não tem muito horário, pode comer mais porcaria, enfim, alguma coisa assim. Tem um lazer, talvez um pouco legal, mas diferente, né? E tem a parte ruim. A parte ruim são as minhas regras. Se lá na casa da mãe dele ele pode comer chocolate todo dia, aqui, em 3 dias, ele não vai poder comer chocolate.
Se lá ele não pode comer chocolate todo dia na semana, aqui talvez ele possa. Então ele vai entender, ele tem que colocar para ele que ele tem que entender que aqui tem regras diferentes nas regras da casa da minha mãe. Ah, adolescente, minha mãe deixa eu chegar 3 horas da manhã em casa. Não, velho, sua mãe é sua mãe. O fim de semana que for responsabilidade dela, certo? Dela ir te buscar, dela te aguardar em casa, coisa e tal, ela vai estabelecer o horário que ela desejar. Se ela acha que 3 horas da manhã é um horário bacana, 3 horas da manhã você chega na casa dela. Aqui em casa, você vai chegar meia-noite, por exemplo. Meia-noite. Entendeu? Então aqui é meia-noite. Então você que marque seus... Se você achar que é ruim, você marca seus compromissos de sair com a sua turma quando o fim de semana que você estiver lá. Então eu não quero mais vir para sua casa. Então não venha mais. Entendeu? Então calma, gente, porque ele é muito high Hitler, tá? Não. Vamos devagar. Presta atenção. Tem que estabelecer regra. Presta atenção. É assim, estabelecer regra, você precisa manter, como é que eu posso dizer, o diálogo e a negociação. Você está num relacionamento, mas esse relacionamento ele não tem diálogo, ele não tem negociação. Então, a forma de comunicação que você vai ter que gerenciar é com essa criança que vai vir para sua casa, você conversando de maneira clara, né? As regras e os limites. Trazendo para situações mais conflitantes. Por exemplo, aí eu posso dar um exemplo do que a gente vivenciou. O que a gente vivenciou foi uma situação de um relacionamento onde não estava tão tranquilo, mas que as crianças traziam essa irritabilidade. Agora, cabe à marida ter um gerenciamento emocional nisso. Quando eu digo gerenciamento emocional, aí eu não falo só para marido, eu digo para os maridos também. Não vai te trocar com a criança. Porque a criança, ela está sendo só um veículo de lá e cá. Ela ama tanto o pai quanto a mãe. Ninguém quer que o pai e a mãe se separem. Então, se essa criança vai trazer qualquer informação, né, para criar um conflito, aqui em aspas, na casa do pai, você precisa ter a orientação, a sabedoria que você é o adulto, você precisa chegar e comunicar ao seu parceiro sem estar na frente dessa criança. E aí o parceiro, com a forma e o diálogo, chega e conversa com essa criança. Essa é a maneira mais funcional. Outra, você precisa, enquanto pai e ser mãe. Porque muito bem como a Cris colocou aqui, tudo precisa de regra na medida do possível. Vejo muitos pais passando a mão na cabeça dos filhos. E ainda acrescento mais o que a Cris colocou. Alguns pais querem ser muito amigos dos filhos e esquecem de ser pais. O pai e a mãe vai ter aquele papel chato sim de cobrar. Vai ter aquele papel sim de pegar no pé, de estabelecer a regra e pode ser o amigo. O pai e a mãe não tem que ser só o amiguinho do filho, porque isso não é funcional. E isso vai te gerar um grande conflito. Faz sentido? Faz, mas eu não concordo com uma coisa. Essa comunicação entre ex-companheiros, ela às vezes se torna meio complicada, porque às vezes você não tem essa comunicação. Simplesmente não tem essa comunicação. Então você tem que estabelecer essas regras que você estabelecer não, você estabelece, são as regras da sua casa. Sim. É como que a sua casa anda, como a sua casa roda, né? E às vezes muitas vezes é diferente de como roda a casa da sua ex-companheira ou do seu ex-companheiro. Então a criança precisa entender que na casa do pai ele tem uma situação, um universo, e na casa da mãe deles tem um outro universo. E ele, lógico que ele vai querer trazer o conflito. Porque na casa da minha mãe eu posso, na casa do meu pai eu faço. E aí a mãe e o pai, você entendeu? Que são pessoas que estão separadas, não pode alimentar esses conflitos. Se existe um diálogo entre os dois, é melhor eles conversarem. Você não concorda? Concordo. Para chegar num denominador. Agora, quando não existe o diálogo, tá? Você não pode abrir mão das suas regras. Não, mas né? eu não estou dizendo que ele tem que abrir mão das regras. Você Eu falou, estou dizendo que você precisa, mas se você não tiver precisa conversa. estabelecer uma conversa. Você não tem que chegar lá, peixeiro, olha, é assim, tem que fazer assado. Não, eu tô falando de uma situação de um adolescente que começa a querer questionar as coisas. Porque a casa da minha mãe... Não. Porque o adolescente, a criança, ela vai querer fazer um leilão disso daí. Sim. Ela vai querer fazer um leilão emocional, ela vai querer fazer um leilão de que, ou uma chantagem. Mas se for assim, que nem você pega um adolescente de 14, 15 anos, que acha que é o rei do mundo, e a gente tem, eu já fui, adolescente. Rei do Norte. O rei do norte, o rei do mundo, nada, eu sou o Wolverine, nada vai acontecer comigo, você entendeu? Ele vai chegar e falar assim, então se for assim eu não venho mais para sua casa.
Tô falando, são os conflitos assim. Por quê? Porque existe às vezes uma diferença de horário. Eu não quero saber o que a mãe dele ou o pai dele, enfim, Não. faz. Aqui em casa você vai chegar meia-noite. Ou aqui em casa eu vou te buscar meia-noite. Não, aqui em casa você não vai pegar o Uber pra vir embora. Eu vou te buscar. Pô, pai, mas não sei o que, meus amigos, não quero saber. Pagar mico, pai. Não interessa. É a regra que a pessoa estabelecer. Regra é regra. Regra é regra. É a regra que ele vai estabelecer. Seguinte, velho, a hora que você não tem celular, a hora que 10 para meia-noite, não. Esse que é o problema do mundo hoje. Que as pessoas não conseguem ter rumo e ficam perdidas. E estão criando pessoas perdidas, porque são perdidas. São filhotes de perdidos, né? Gente, que miscelânea. Mas Então, a pessoa perde as referências familiares, educacionais, de bons modos, entendeu? De um monte de coisa, de respeito com o próximo, respeito com as pessoas. João. Joãozinho, um abraço, meu velho. Então, o que acontece é que às vezes, por serem pares separados, né, os pais separados, começa a ter esse negócio da chantagem. Aí a mãe fica desesperada, meu filho não vai querer vir aqui pra casa, acaba cedendo essa chantagem, entendeu? Ou o pai, eu acho que já a palavra chantagem em nenhuma situação ela é bacana, né? Não, mas então nesse filho, ponto, então, existe o conflito, né? E o filho acaba aproveitando desse conflito e querendo fazer esse leilão. É nesse sentido que eu tô falando. Né? Isso é difícil. Então, e ele vai fazer, claro. Ele sabe que ele vai ganhar. E entenda que criança é cruel. Criança é habilidosa. Criança sabe se vai no final de semana com o pai vai ganhar um presente. Já começa a fazer o poder de barganha. Ai, pai, mas eu queria tanto uma chuteira como essa lá na minha casa. Não tem. Aí o pai fica com aquele coração apertado, a mãe com o coração apertado. Compra a bendita da chuteira. E aí a chuteira fica lá no canto. Pode ser um boneco, pode ser, sei lá. Coisa. Né? Então você precisa ser muito habilidoso. O João Paulo te mandou boa noite. E aí ele precisa ser muito habilidoso realmente e você observar. Porque filho, criança, adolescente tem malandragem, sabe aonde ganhar, sabe aonde é o ponto vulnerável e fraco do pai e da mãe. Então você só precisa saber essa comunicação aí, porque senão você vai ser refém. Sim. Então é normal, por exemplo, lógico, que eu sou um pai que eu sou o paizão, né? Porque eu só pego no final de semana, eu não levo na escola. Eu só pego eles no final de semana, eles ficam sem horário, eles só comem porcaria no final de semana. É o final de semana que faz passeio, né? Quando eu tenho passeio. Então, eles chegam aqui e jogam videogame até queimar o dedo. Então, eles fazem, lógico, né? Porque não sou o pai que pega quarta-feira e faz uma tarefa de matemática 6 horas da tarde, né? Então, eu não tenho essa vida com eles. Então, eu não sou... Eu sou esse pai com a minha enteada. Entendeu? Então, ela que dança comigo. Eu pego no pé dela, porque ela convive comigo durante a semana. E eu tô representando o papel do pai dela, né? É o que a Lorena estava falando. Então, o que eu faço com ela é o que eu faria com meus filhos. Então, se eu tivesse a oportunidade de todos os dias levar meu filho na escola, eu levaria como eu levo a minha entidade. Tanto é que um dia na semana, a minha enteada. Tanto é que eu levo, um dia da semana eu levo meus filhos na escola. Então, eu faço isso para a minha enteada, mas eu sou o pai legal. Né? Mas mesmo dentro desse universo legal, coisa e tal, eles já entendem já hoje, eles já estão mais crescidinhos, né? que eles têm aqui em casa eles têm liberdades legais para eles, que eu não acho nada demais, mas eles têm também uma vida diferente da casa da mãe. Eles conseguem já separar esses dois universos. Mas entendam que isso também levou tempo, sim, gente. sim. Não é o que eu estou dizendo, tempo, a gente está com 5 anos juntos, né? Apresentado para as crianças mesmo, foi depois de 1 ano de relacionamento, convivendo assim, né? Um próximo com o outro tem 2 anos, 3 anos. Mas hoje, com 3 anos de convivência, a gente tem realmente esse convívio muito legal, né? Olha, você vê, tem uma... tio Nivaldo. Nivaldo. Marcelo me adota como filho. A gente tem uma regra aqui muito, muito simples, que eu acho, enfim, nossa regra, tá, gente?
né, um protocolo aí para o pessoal utilizar. Nenhuma criança aqui em casa dorme na nossa cama. Ponto. Nem doente. Ah, por que, Marcelo? Porque na hora de dormir eu estou com a minha mulher, eu estou com a minha companheira, eu estou com o meu companheiro. As portas ficam totalmente abertas, a gente tem um apartamento... A gente levou um tempo também que a gente consegue, enfim, fazer um ambiente climatizado aqui, mas foi sorte do apartamento estabelecer isso daí, então não tem porta fechada, mas cada um fica no seu quarto, mesmo doente, se precisar, a gente vai lá, dá assistência, enfim, alguma coisa. E eles tentam sistematicamente, todo final de semana, ir lá pro quarto, né? Então, assim, durante o dia, eles podem entrar e sair do quarto, deitar, eles ficam lá, enfim, não tem problema. Mas à noite, dormir, a gente mesmo viajando, né, já viajou com eles não dormem com a gente na cama, não dormem no nosso quarto. A gente levou um tempo. E eu não consigo mais carregar esses bichos, eles estão pesados pra caramba. E eu venho trazendo, arrastando eles até o quarto deles, né? A Labelle já está adestrada, já vai pro canto dela, já nem precisa falar nada, né? Mas eu gosto de ficar com eles no quarto, assistir filme, mas assim, durante o dia, durante a noite não. Durante a noite é cada macaco no seu galho. E... A Cris colocou assim: eu não tenho filhos, mas tive um relacionamento de 10 anos, aonde ele tem uma casa, um casal de filhos. Passei bastante por esse conflito. Porque com a mãe não tinha regras e eu fui impondo as regras. Hoje eles são adultos e já ouvi eles falarem que eu fui muito mais mãe do que a própria mãe deles. Olha só que legal. Sabe como que ela chama, moça? Cris. Sabe o que acontece, Cris? Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu tenho um defeito, acho que é um defeito meu. Eu olho as pessoas como projetos na minha vida, muitas vezes. Então, quando eu sou professor, eu dou aulas, os meus alunos, meus ex-alunos, enfim, sabe como é que eu sou. Eu quero que eles sejam os melhores possíveis, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito exigente na formação dessa pessoa. Então, dos meus alunos como alunos, né? De pós-graduação, né? Se fosse de graduação também para odontologia. E eu levo isso para a minha vida, então eu quero que os meus funcionários sejam os melhores funcionários, eu quero que meus filhos sejam as melhores pessoas, então eu tenho esses projetos pessoais aí. Então eu quero que a minha enteada, os meus filhos, né, eles sejam as melhores pessoas possíveis, e só eu posso fazer isso por eles. Eles não vão aprender isso com os amigos na rua ou na escola, eu que tenho que ensinar eles bons hábitos, respeitarem as pessoas, né, ter essas regras, né, ter diretrizes na vida, saber o que eles gostariam de ser, o que eles deveriam fazer, né? Então a gente tenta fazer isso e a gente acaba educando dessa maneira. Então eu não posso ser diferente, por exemplo, com a minha enteada, né? Eu tenho limites que eu mesmo estabeleci para mim, né, que eu não sou o pai dela, biológico, né? Então eu estabeleci, até aqui eu vou, daqui para frente aí eu jogo para a mãe biológica que tem essa responsabilidade, né? Então eu não vou também querer tomar, né, o reino do norte, que a gente está falando aqui, né? Eu não tenho esse papel, então eu sou aqui um vice-presidente, vice-síndico, né? né? Mas quando, por exemplo, eu tenho uma tarefa com eles, como você teve com os seus enteados, né, e eu acho isso aí muito gratificante para uma pessoa. Você está de parabéns. Eu acho legal, né? Quando você chega num momento da sua vida, é mais ou menos o seu flashback que você teve ali no vídeo, né? De ver que valeu a pena chegar aos 46 anos de idade e ver que você marcou várias pessoas, que várias pessoas têm uma fala muito bacana de você, né? Que foi desde a infância, adolescência, né? Na juventude, na faculdade. E aí marcar a vida de uma criança, né, na formação, na vida adulta, isso faz uma grande diferença, né? E chega, eu acho que é isso que é o sentido da vida, na boa. E não tem relação direta com o sentimento do amor, porque aquela pessoa, né, que eles se tornaram adultos, eles têm um sentimento que a minha mãe, eu amo minha mãe, coisa e tal,
E também gosto muito, amo também a minha madrasta, uma palavra meio esquisita porque está relacionado a filme de bruxa e coisa e tal, mas a minha amiga, da minha, sei lá, do companheiro, né? Eu conheço casos fantásticos de pessoas que têm, por exemplo, como padrasto, trabalham hoje como padrasto, consideram como pai ou padrasto, mas eles têm o pai deles, eles convivem com os dois, né, em situações, lógico, diferentes, e trabalham com o que foi o cara que, você vê, para escolher a mesma profissão, né, que não o pai, e escolher a mesma profissão que o padrasto, o que essa pessoa inspirou, né, essa criança em vários momentos, né. O Quinho colocou: boa noite, estou passando por uma situação complicada, recém-separado, e falta um pouco de comunicação com a minha ex-esposa em relação à nossa filha de 4 anos de idade. Quinho, como a tua filha é pequena, tem 4 anos de idade, né? Todo esse papel, esse gerenciamento está na mão dessa mãe, né? Então, a minha sugestão, né? Se bem que a gente, né, enfim, a gente dá uma orientação no sentido, tenha paciência. O tempo, ele é professor, o tempo, ele mostra a verdade, o tempo, ele mostra realmente esse amor da sua filha, você não vai perder, né? E vai chegar um momento onde ela vai estar madura. Quando eu falo madura, ela vai conseguir realmente se conectar com você e não vai estar perdido. Eu sei que passa no coração do pai, né, um desespero nessa situação, e até da mãe em algumas situações que também são distantes, vou dizer, numa situação com o filho, de que, ai meu Deus, eu não vou ser a mãe bacana, eu não vou ser o pai bacana, meu filho não vai me amar mais. Filho ama assim, independentemente de qualquer situação, basta você ter paciência. E aí eu sei que pode vir a raiva, pode vir a indignação, é normal que venha, não seja vulnerável com isso. Quando eu digo vulnerável, de negar isso pra você, assuma isso pra você, mas tenha paciência, que com o tempo tudo se harmoniza, tudo isso começa a se colocar num lugar bacana, legal, e você consegue realmente de verdade chegar num gerenciamento aí desse diálogo. É uma coisa muito importante que eu vou falar pra... Quinho. Quinho, realmente porque o tempo exige a paciência, né? Então você tem que ter paciência para ver o tempo passar. É o que hoje, que a gente está sofrendo muito hoje, é porque a gente não está tendo paciência, né, de esperar o surto passar, porque o surto está demorando muito. Mas esse surto, quando aconteceu lá atrás, em 1800 e bolinha, talvez ele tenha sido até rápido para o tempo da época. Hoje, como a gente ia ser muito acelerado, esse tempo não está passando, né? Tá desesperador. E é o que vai acontecer com sua filha, né? Você tem que ter paciência. Voltou. Você tem que ter paciência, porque ela vai trazer esses conflitos com ela. Então você tem que ter paciência. Como ela é pequenininha, eu sei porque meus filhos, quando eu separei, um tinha 2, outro tinha 4. Então você tem que trazer de maneira lúdica, né, as coisas para essas crianças. Leve, lúdica, bem na brincadeira, bem legal, né? E uma outra coisa que eu falaria para você, que eu acho muito legal para quem está vendo essa situação: não fale mal do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira. E mesmo que ela mereça, e ela merece, mas não fale. Deixa quieto. A Silvia falou, o tempo, né, vai separar o joio do trigo. Então, também você não é perfeito, também você faz as suas besteiras, né? Então, sempre vai ter os dois lados, né? Tem 3 verdades: a sua, a dela e a verdade verdadeira. Então, sempre você vai levando na maciota, vai aproveitando, brincando com ela, aproveitando estar com ela. O resto você descarta, velho. E quando chegar em casa, aí você chora sozinho no quarto escuro, paciência. Pensa como mantra: seja leve, seja leve, seja leve, seja leve. Ou pensa como eu, tem porra de mantra, vai, quebra uma coisa e descarrega. Enfim, até parece que ele faz isso, que escuta, ele quebra a casa toda, quebra nada. Quebra no sentido de você descarrega. Esse menino... Olha só, você que caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, a gente foi conversando, nós estamos chegando já no finalzinho da nossa live. Você está na live do Cafezinho do Casal, todas as quintas-feiras, às 21 horas, a gente traz uma problemática, uma referência de relacionamentos amorosos.
E a gente vai trazendo aqui experiências, né? Eu como psicoterapeuta e o Marcelo, que eu brinco que é terapeuta da vida, né? Vai trazendo, a gente vai conversando a fim de ajudar vocês aí, sei lá, um bate-papo gostoso, né? Como a Cris colocou, melhor live da vida. Obrigada, Cris. Valeu, obrigado, meu amor. Porque saber uma informação devolutiva dessa, né, que vocês dão aí é muito bacana pra gente. Porque o projeto começou com uma brincadeira, né? E nós já estamos em maio, começou em janeiro desse ano, né? Então nós já estamos 5 meses com um cafezinho no casal. E o bacana é saber que isso ressoa em vocês, que tem uma conectividade, que faz sentido para vocês. E é isso. Eu acho que os casais hoje estão tendo muito conflito porque não está tendo essa escuta. E quando eu digo escuta realmente não é só ouvir. Que ouvir todo mundo ouve. É escutar. E é escutar o que o outro tem a colocar como opinião, o que o outro de repente pode te apresentar. Isso é muito interessante. O Quinho colocou, parabéns pela live, muito boa, obrigado. Preciso conversar Quinho. Pessoalmente. Vamos tomar um café. Quando tudo isso passar, a gente sempre fala que as pessoas que fazem parte aqui, a gente vai se encontrar, a gente vai mesmo, né? A gente vai fazer um evento. A gente vai marcando com as pessoas, enfim, a gente tem fazer aí uma... o cafezinho do casal com a galera que tá. A gente tem uma pessoa que apoia a gente em vários projetos nossos, que não tem nada a ver com isso aqui, e que está relacionado com café, né? Que é uma marca de doce. Então a gente vai fazer um grande evento, vai encontrar todo mundo pessoalmente, vai dar um grande abraço em todo mundo e vai bater um papo, falar mal dos outros, sei lá, a gente vai falar alguma coisa aí com vocês. E olha só, você que quer acompanhar também, né, o nosso trabalho, você pode ir lá no link da minha bio, entra lá no canalzinho do Telegram, sempre tá indo uma informação, um material novo, um videozinho para estar te ajudando aí nessa busca. Quando eu digo nessa busca de você para você mesmo, nas quintas-feiras a gente tem a nossa live, o Cafezinho com o Casal. Sempre a gente está apresentando também uma proposta, uma ideia para com que você conecte com você, né, para com que você encontre. O Marcelo, ele não gosta muito dessa frase, mas eu até uso sua melhor versão, porque ficou tão batido, né? Mas você encontrar. Não, eu acho realmente... bacana, mas só que todo mundo virou modinha, né? Encontra a sua melhor versão. Legal, tem que encontrar mesmo, tem que sempre se superar, tem que sempre ir pra frente. Eu já gosto mais da frase que você usa no seu WhatsApp. Qual? Tente sempre. Isso daí eu puxei do meu querido Raul Seixas. Tente outra vez. Tente sempre. Então tente ser uma pessoa melhor, tente ser. E aí eu já puxando um pouquinho da frase, seja você, seja pra você, seja por algum motivo, mas seja. Né? Então encontre um gatilho, algo na sua vida. Se você está encontrando dificuldade com seus filhos aí, veja onde você pode ajustar. Se está encontrando faz de dificuldade, novo, tenta de novo. Errou, tenta de novo. É que nem relacionamento amoroso. Parei agora. Tenta de novo. Terceiro, cheguei, olha, e parei. Você achou o cara, mas eu tô falando que tem gente que não tá achando aí, né? Queria dizer um grande poeta aí. Mas eu digo que a paciência, sabe? As pessoas precisam ter paciência, porque até pra construir um relacionamento, gente, é paciência. Porque você imagina, você encontra o tiozinho lá da casa do caramba. Aí você encontra a tiazinha lá da casa do caramba. Você não sabe as referências, as criações. Muita coisa da minha família que eu trouxe, Marcelo, características minhas, não digo nem da família, características minhas agora que ele adota. E eu também já adoto hábitos dele. Só que se eu não tivesse a paciência ou querer, aí provavelmente não ia dar certo. Como tem também as coisas ruins, tem. Como tem coisas ruins também. Tem coisas que eu acho horrível na Silvia, por exemplo, eu fico puto com ela, deve ter coisas que ela deve ficar puta comigo. Fica. E a gente tem que conviver, né? Então, olha só, a gente está encerrando aí a nossa live. Muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Quinta-feira que vem a gente tá. Então vamos cantar parabéns no finalzinho desse moço. Né? Vocês que estão aí ao vivo com a gente de aniversário do marido. E eu vou cantar mesmo desafinado mesmo, mas vamos cantar um parabéns pra ele, viu, maridão? Parabéns pra você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, obrigado, viu, meu amor? E beijo, você gente. aí que quer um amor pra chamar de seu, tente também, não desista. Mozão, chamava meu mozão. Amor, parece uma vaca, né? Parece uma vaca e um boi na sala, né? Amor, grita da sala, amor, traz uma cerveja pra mim. A outra, amor, não posso, seu lazarento, você não sai daí do sofá. Então não desista, o amor ele existe sim, só basta você ter paciência, estar atento aos sinais e saber principalmente quem é que você quer.
pra fazer a diferença, né não? Ah, vai dar certo. Vai dar Bate na trave, dá certo, vai dar certo. Um beijo, viu, E a galerinha? gente, Tchau, boa tchau. semana pra vocês. Boa semana, tchau, tchau. Encerrando aqui.